Vamos lá, gente. Salve, salve, tudo bom com vocês? Papo com Potência de hoje. Bora falar de um assunto sério, né? Nós, nos vídeos anteriores, trouxemos muito humor e agora é hora da gente tratar um assunto delicado, um assunto sério. Nós vamos buscar a gente falar um assunto de uma forma mais leve para você que nos assiste aí, tá bom? De qualquer forma, entre aí no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações. Olha ela, filma ela aí, produção, por gentileza. Filma ela, estamos falando com Juliane Andrade, ela é psicóloga aqui do município, atua no CREAS e também atua na CFR. Quem tem os atendimentos dela tá chique, não tá não? Tá bem na fita. E a Ju, vou chamar de Ju, tá bom? Pode ser? Fica à vontade, claro. Pronto. Como é que tá você? Tudo bom? Tudo bem, tudo certo. Tá tudo certo? Tudo tranquilo. Que maravilha. Obrigado pela presença aqui com a gente no quadro de hoje, para a gente estar batendo esse papo. Eu prometi que seria a primeira entrevista lá atrás, mas a gente colocou 2 entrevistas na frente para poder ganhar um pouquinho de corpo no canal, tá? Poder te entrevistar. Tranquilo. E olha que responsabilidade, viu? E, bora então, deixa eu te perguntar logo de cara aqui, que é para a gente ganhar espaço e tempo. Hoje, o que é ser psicóloga? Ser psicóloga hoje é um desafio muito grande, porque assim, os anos passam, a gente percebe o quanto a saúde mental está sendo gritante, Sim. ela está precisando de atenção e as pessoas continuam deixando ela em segundo plano. E aí a gente tem uma consequência hoje de uma sociedade que cada vez mais está adoecida nas questões emocionais e isso também está aumentando o preconceito em relação a esse profissional. E a gente está aqui hoje para tirar isso de linha. Preconceito para o profissional, você disse? Não diretamente, mas uma pergunta para você. Chegar uma pessoa e falar: Moisés, vamos pra academia, vai ser massa lá. Você tá vai dar trabalho me tirar de casa. Sim. Agora, se a gente chegar e falar: Moisés, procura ajuda psicológica, vamos no psiquiatra. Vixe. É aí que entra a questão. Hoje, quem vai para o psiquiatra, quem procura o psicólogo, tem um tabu aí que o pessoal comenta sobre isso. Hoje nós estamos aqui para quebrar os tabus. Sim. Tá? Eu quero que você seja claro com os nossos ouvintes hoje. Então, quem vai para o psicólogo hoje tá bem na cabeça? Como é que é essa situação aí? Bora falar na linguagem popular. Bora lá. Hoje, 2 possibilidades você pode buscar um profissional de psicologia. Sim. Primeiro, ou porque você foi inteligente o suficiente para entender como é bom estar bem, então você quer fazer a manutenção disso. Ufa! Né? Aí agora você me aliviou. E a outra possibilidade é para as pessoas que realmente entendem que o emocional está abalado e precisa de um profissional que tem teoria e todo arcabouço técnico que vai ajudar ele a voltar para o seu equilíbrio. Não precisa a pessoa chegar ao extremo, né? Não. Hoje o alerta que a gente faz enquanto profissional da saúde mental é evitar os extremos, porque os extremos pode ter consequência muito grande, como né? A depressão severa, a automutilação, o suicídio. Então, por isso que a gente trabalha no papel da prevenção e do cuidado. Mas aí, Ju, é que vem a situação. Como é que o cabra vai saber que ele está apresentando os primeiros sintomas da ansiedade, né? Para poder ele procurar profissional? O que é que está acontecendo com nós seres humanos? Nós estamos tanto agindo no automático e a gente está esquecendo de olhar para as nossas emoções, de analisar o nosso comportamento frente a alguma situação. E aí a gente perde a possibilidade e a oportunidade de se questionar. De fato, eu me estressei naquele momento, era um momento de se estressar. De fato, quando eu chorei, tinha um momento, tinha um motivo por trás. Quando eu me destabilizei, quando eu agredi o meu filho, de forma que eu depois voltei e falei: meu Deus, eu não deveria ter feito isso. Quando eu grito com alguém, depois eu me arrependo. Então eu tenho que perceber que ali já há um desequilíbrio emocional. E é algo que pode acontecer com todo mundo. Afinal, ninguém aqui é um robô. Isso. E aí é que entra já a situação da pessoa procurar o profissional. Procurar o profissional. É? Eu percebo que as atividades que eu fazia antes com prazer, hoje já não tenho mais essa vontade de fazer. Eu percebo que estar com os amigos era algo que eu gostava muito, então hoje para mim tanto faz, eu prefiro me isolar. Eu percebo que hoje eu não tenho mais aquele autocuidado, eu não estou me preocupando com minhas questões relacionadas à saúde, com o meu físico. Eu começo a me isolar, eu me cuido menos ou eu me coloco em situações de perigo. São sinais. Sinais. A pessoa nem está sabendo, já Não. começa a apresentar. Mas assim, muitas vezes Esses ela sinais não tem consciência de que ela está adoecendo, mas alguns comportamentos dela já está mostrando isso. Já é um sinal de alerta. Gente, já estou começando a ficar preocupada aqui já, viu? E tem uma fala que fala assim, quando a boca se cala,
falam as pontas do dedo. Então, assim, quando a gente não fala o que está sentindo, o nosso corpo reage. O meu pé tá aqui embaixo batendo, ó, Tá. toque, aqui embaixo, ó. Mas a gente não pode também... Tá vendo aqui, produção, meu pé, então? Mas aí a gente tem que ter cuidado Certo. também para não achar que tudo é sintoma de adoecimento Sim, Ju. psicológico. Deixa tá? eu te perguntar aqui. Só pra gente diferenciar a questão da ansiedade e a questão da depressão. Tu consegue falar para quem está em casa, por exemplo, o que é ansiedade hoje e o que é depressão? Pronto. Certo. Primeiro a gente tem que entender que a ansiedade ela tem dois quadros. É a ansiedade normal, que é posta para todo ser humano, é aquela que a gente sente ansiedade frente a uma viagem, Sim. ansiedade frente a uma prova, alguma coisa que é muito importante. Vou nem te contar um segredo de ansiedade aqui que acontece comigo, mas eu vou te falar. Então, assim, a gente sente essa necessidade, o coração palpita, muita gente sente aquele desconforto abdominal, a dor de cabeça, enfim, Sim. ansiedade Normal. normal. Certo. Agora, quando é que a gente percebe que uma ansiedade patológica, que precisa de intervenção profissional, é quando aquela ansiedade já está te impedindo de realizar algumas atividades do seu dia a dia. Sim. Então, eu estou muito ansiosa com o dia de amanhã, então o dia de hoje eu não consigo agir. Ele me paralisa. Então, aí já é um sinal de alerta e um gatilho de que eu preciso de uma ajuda profissional. Aí é que tá. Se a pessoa se cala diante dessa situação aí, o corpo pode reagir de uma forma bem diferente e que pode... Eu estou te falando que eu estou entendendo. A pessoa, então, se cala dentro desses quadros aí. Pode gerar, daí para frente, a questão da depressão? Com certeza, porque assim, se a gente não cuida um sinal que aparentemente é leve e é tratável, tudo tende a evoluir. Certo. Um músculo, por exemplo, se a gente não trata ele tende a atrofiar. Sim, sim. Então a gente precisa desse cuidado, dessa manutenção, para evitar que esses transtornos cheguem no nível mais elevado. Tá. Por exemplo, um quadro depressivo severo, que é onde as pessoas já têm esse pensamento ocorrente de suicídio, de automutilação, do isolamento. Isso. Aí só para ficar claro, já estamos falando da diferença já. O que é a pessoa já está com o sintoma da depressão. Vem todas essas situações. Bem sobre. E o que dificulta um pouco a explicação, e muitas pessoas podem não perceber isso, é porque Sim. existe a depressão, é o nome, depressão e ansiedade. Mas a depressão vai se manifestar de formas diferentes em cada organismo, em cada história de vida, em cada pessoa. Então, tem pessoas que estão sorridentes, que estão fazendo suas atividades do dia, pessoas que estão tranquilas na rua, mas de fato está em um quadro depressivo. Você não sabe. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando o assunto é relacionado à questão emocional, porque a gente não vê Sim. com uma fratura exposta. Só quem está passando que sente. Eu vou chegar nesse assunto um pouquinho lá na frente, porque agora eu vou apenas aqui hoje querer saber o que é que Ju faz no dia a dia. O que é que a nossa psicóloga hoje faz no dia a dia? Calma, no trabalho. No trabalho. Então, é bom chegar nesse ponto, porque aí a gente tem possibilidade de atividades que não é a terapia propriamente dita, mas é terapêutico, no sentido de manutenção da saúde emocional. Então, eu faço academia de manhã, crossfit, que eu gosto. Olha aí. Já é uma dica legal. Acorda cedo, toma café? Ave Maria. Gosta Primeiro de café ou não? café, Gosta de adoro café. Então eu Mas aí confio. também quem tem quadro ansioso, é importante ter atenção com o café. Mas é porque dizem que quem acorda às 5 da manhã e não gosta de café não pode se confiar muito. Ainda bem que você toma café. Toma um café. Podem ficar tranquilos. Então, assim, tem a questão Acorda da academia, tem o Pilates também, que é uma atividade essencial para a questão do autoconhecimento, a questão da atenção na atividade, Sim, sim. da respiração. Então, o Pilates é um grande aliado aí nos transtornos de ansiedade. Aí vem os trabalhos. Com certeza. Aí vem o trabalho, vem o CREAS, que o Sim. CREAS trabalha com violação de direito, principalmente com violência sexual, né, de crianças e adolescentes. E tem também a CFL. São muitas demandas por Há lá? muitas, infelizmente. Infelizmente, aqui em Tancredo, o quadro, né, de violência sexual, de assédio sexual, de violência doméstica, Infelizmente, tem só aumentado. Ju, tem situações que a gente não pode divulgar, né? O trabalho de vocês, igual o Conselho Tutelado, Com muitas certeza. situações não pode mostrar a situação, mas como você relata mesmo, a demanda é altíssima, né? E é triste, né, esse quadro. Então, assim, a gente alerta para os perigos e a importância da pessoa se cuidar para evitar, por exemplo, entrar em um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. E aí a gente não pode, né, falar ou expor, porque a gente está tratando de situações bem complexas, que Sim. tem questão de justiça, mas a gente sempre abre esse alerta nas campanhas aí dos índices. E o relacionamento tóxico, como é que é? O relacionamento tóxico
Eu tô com uma galera aqui Tá, gostaram da pergunta. Bora ver aí, né? Tem uma turma legal aqui. Então, o relacionamento tóxico é quando você está se envolvendo com uma pessoa e de fato você não está sendo você. Então é quando a Tá pessoa... forçando a barra. Forçando a barra. Sim. No popular, forçando a barra. É quando a pessoa, ela começa, vamos falar assim, te podar, no Sim. sentido de que você quer de fato mostrar quem você é, você quer ser espontâneo, você quer brincar, você quer sair, a pessoa já começa a dizer, mas isso não tá legal. Isso não é coisa de mulher casada. Mas minha mãe não fazia assim. Ela bota uma roupa, o cara reclama. Ah, com certeza. Então a gente tem que ter Ela muito quer cuidado. sair comigo, ela não deixa. Então, assim, É. há várias dinâmicas de relacionamento, né? Mas assim, a gente tem que entender que tem sinais que são de relacionamento tóxicos e quanto mais cedo a gente diferenciar, Quando parte para agressão, é ainda tratado por relacionamento tóxico? aí já é a violência doméstica, É né? a Que violência. tem lei, tem punição Eu falo agressão não apenas física. física, com certeza, a agressão O psicológica. índice no município, como é que é a situação? Infelizmente, a gente também vem com só uma crescente aí. Nesses meus 4 anos de CREAS, a gente só vê esse índice crescer, É? infelizmente. O que o preocupa, porque na verdade deveria baixar. Né? Com todas as políticas de informações, com todos os casos que existe de prisão com quem agride a mulher, Exatamente. com todos os casos que tem, onde o cara vai pro xinidó mesmo, né? Onde respeitar o espaço do outro. Infelizmente, nota 0 para esse tipo de homem. Com certeza. Eu acho que o cara, assim, quando pensa em levantar a mão para a mulher, pensaria em levantar a mão para o cunhado, para ver se tem coragem. Na verdade, a gente vem... Mas quer levantar a mão para quem está o Estado que não vai ganhar na mão para ele. É o mesmo que a gente Covardia, pensar, né? mano, Que o bater em uma covardia. criança é para o educar. É. Qualquer tipo de agressão é violência. É E violência. merece punição. É. Bora voltar para o nosso assunto, né? Nós paramos aqui no CRAS, no CREAS. O que é que você faz lá? Aí lá a gente faz um trabalho muito incrível com jovens de lá, que a gente tem uma oficina de educação emocional positiva. E aí, semanalmente, eu tô lá com eles falando de emoção, falando de família, falando de tabus. É com os alunos? É com os alunos. Tá. Então, assim, semanalmente a gente está lá com essa oficina de educação emocional positiva, demonstrando que a emoção é para ser falada em todos os cantos, que homem também pode chorar, que mulher pode chorar. Homem chora, Paulo? E aí, será que homem chora? Homem chora, Didi? Mostra ele aí, meu câmera. Mostra ele. Homem chora, papai? Depende da hora, irmão. Já chorou? Já várias vezes. Eu continuo chorando, depende da situação. Perfeito. Pai! Ó, com o seu testemunho, eu até vontade de chorar, mas aqui. Não, isso é autoconhecimento, Didi. Se a gente fingir que a gente não sente, a gente está escondendo que a gente é ser humano. Então eu preciso me cuidar. Então, Ju, aí vem a questão dos índices também. Né? Vem a questão dos índices. O homem dá uma de durão, mas não é esse durão que ele imagina. Queria que você falasse, inclusive para a câmera, essa câmera 2 aqui, essa situação aí, onde o cara não se cuida, se acha o durão quando vê e de repente ele comete um suicídio, de repente ele está no fundo do poço, olhando para cima em busca de uma luz. Não é? A mulher se preocupa mais com a saúde, mas o cara dá uma de durão. Como é que você consegue lidar com essa diferença de situações? Os índices, eles apontam assim, que os homens, eles cometem mais suicídio que mulheres. Então, assim, os homens estão morrendo em decorrência do suicídio mais do que as mulheres. Mas as mulheres tentam mais. Então, das mulheres tem mais tentativas, né? Graças a Deus, sem êxitos. Mas o homem, infelizmente, ele tenta de maneira mais bruscas, que são com armamento de fogo, armas brancas, né? O próprio enforcamento. Sim. Então, são tentativas que elevam mais o índice de suicídio, né, para o público Masculino. masculino. E os homens vêm nesse contexto de que, culturalmente, o homem tem que ser mais forte, o homem não é para demonstrar fraqueza, porque se ele for um homem sensível, ele vai ser logo taxado, né? Ele vai ser piada. O homem que chama um amigo para conversar sobre emoção, vai logo surgir aquelas piadinhas, você é bobo, você é besta, vamos tomar uma cerveja, vamos falar de mulher, que isso passa. Então, assim, a gente está perdendo a possibilidade Vamos falar de bola, de novela. de bola. Tem um amigo meu aqui, ó, ele só quer me chamar para falar sobre novela. É. Pelo E amor de aí, Deus, faz o gente. quê? Aí eu não entro no assunto que eu não assisto. Nossa. Quando ele quer falar de futebol, tudo bem que eu ainda vou. Né? Mas quer falar de novela, se ele me perguntar qual novela está passando hoje, eu não vou. Sei. Olha, tem Não muito. sei. É qual que tá Vai passando? na fé, travessia. Ah, é? A de 9 horas é a qual? Muito, é travessia.
Então, se a gente brinca, mas a gente tem que entender que o homem relacionado à saúde mental, ele vem de um contexto de muito preconceito. E Certo. talvez por isso tem homens mais adoecidos por aí, mas tem homens com essa máscara de macho alfa, Tá. que não pode demonstrar sensibilidade ou fraqueza. Bora, macharada. Bora Vamos se se cuidar cuidar. aí, viu? Bora se cuidar pro negócio não apertar pro seu lado. E depois, ó, a psicóloga não avisou. Tá aí a profissional da área falando da importância de você cuidar da sua saúde. Ju, deixa eu te perguntar aqui, um assunto bem sério e delicado. Eu quero citar um exemplo para você. Suponhamos que a pessoa está, para os amigos próximos, 100%, né? As pessoas que vê ele na internet, 100%, não é nem tanto internet, mas no dia a dia, vê 100%, de repente, aparece uma informação que tal pessoa cometeu suicídio, né? O que é que eu estou te falando? Para geral, tá tudo bem com ele. Pô, tá tudo bem com o Zé e João. Mas o que é que ele fez assim de última hora? Essa informação onde a pessoa chegou a cometer o suicídio. É um assunto delicado, é um assunto difícil, mas eu gostaria que diante das câmeras a gente falasse, abordasse esse assunto. Estamos falando de psicologia, não podemos fugir jamais desta triste realidade. Assim, ó, infelizmente, quando a gente fala de suicídio, né, a gente está relacionado ao suicídio a vários contextos. Então, Ju, tem um motivo para uma pessoa que estava aparentemente bem durante o dia cometer o suicídio à noite? Então, não existe um motivo. São vários mutantes de coisa que ocasionou naquele ato, infelizmente. O que é que deixa nessas situações o alerta para a gente? Que, de fato, a gente pode parecer bem, mas, de fato, Moisés não sabe como o Ju vai estar em casa quando sair dessa reportagem. Sim. Então, assim, estamos aqui em grupo se divertindo, mas, de fato, o que cada um está sentindo, como foi as consequências de algumas atitudes, alguns problemas familiares. Então, de fato, como a gente está se sentindo emocionalmente, é algo que não dá para ser visto em olho nu, por exemplo, se a gente não parar e não dar uma atenção maior para essa pessoa. Então, em relação ao suicídio, pode estar relacionado a várias causas. E o que é o alerta que traz? Que o ser humano precisa ser mais humano e precisa ter responsabilidade afetiva. Sim. Mesmo aquele que está rindo muito ou aquele que está mais afastado, procure saber como é que está de verdade. Porque pode estar nada bem comigo dentro da minha casa coração ou dentro da minha casa espaço, sim. Mas para a rua eu quero demonstrar que está tudo tranquilo. Tipo, ninguém tem nada a ver com os problemas. Pois é. Ou eu preciso ser aquela figura, né? Aquela casca. Pois é, a gente está representando o tempo todo, então tem um Moisés PTN News, tem um Moisés Casa, tem um Moisés Pai. Isso são questões sociais que a gente tem que aprender para viver em sociedade. Complicado, né, Ju? Bastante. E aí você lidar direto com essas situações, né? Sempre, né? A gente que trabalha com questão de saúde mental, a gente vai se deparar aí com pessoas, né, que a gente relaciona muito a saúde mental àquela pessoa que está quieta, escondida, sozinha, mas tem muitas pessoas que estão rindo, que estão trabalhando, que também estão com problemas emocionais. Certo. Chegou aqui agora na minha caixa de perguntas o seguinte, ó. Minha família fala que psicólogo é coisa pra gente louca e que depressão é falta de Deus. Então, é como a gente falou A lá no pergunta início. chegou aqui. Ah, que Sim. ótimo. Participe e mande aí. É o que a gente falou lá no início, os tabus em volta da psicologia, do profissional de psicologia. Então, assim, é falta de Deus, é falta do que fazer. Gente, mas é falta de Deus, mas tem padre, tem pastor também que está em quadro depressivo. É uma doença. É uma doença, né? Por exemplo, Para que fique claro, fique é claro. uma doença. Por exemplo, você bem aqui agora, vamos fazer polêmica aqui. Sim. Quando uma pessoa está com câncer, por exemplo, olha a comoção. A gente já fala com outro tom de voz. É algo que a gente quer cuidar, a gente tem empatia, a gente tem cuidado no que fala. Sim. Aí se uma pessoa chega e fala, eu tô com ansiedade ou com quadro de depressão. Olha o tabu que vem em volta disso. Vê um tabu. Vem um tabu. Aquela barreira cai na frente. Aquela barreira, é falta de o que fazer, é doença de rico, é falta de louça para lavar. Mas você estava na festa ontem e hoje está me dizendo que está em um quadro depressivo. Então, o que é que isso faz? Afasta a pessoa de procurar ajuda, afasta a pessoa de se abrir com você e abre leques para que a doença só venha aumentar de nível e, quem sabe, evoluir até um quadro da pessoa pensar em suicídio. Então, o que é que você quer dizer? Jamais recriminar. Com certeza. Essa é a palavra, gente? Recriminar, bota aí embaixo. Essa é a palavra, né? Jamais... É isso, menosprezar o caso. Né? Eu falo muito, Moisés, em responsabilidade afetiva. Se uma pessoa chega para você e quer desabafar, ouça.
Se você perceber que não é com você e você não vai suportar ouvir tudo aquilo, tem psicólogos no município. Às vezes eu sou um psicólogo também, sabia? Porque Né? a pessoa já gosta de vir com problema pro meu lado. As pessoas falam psicólogo e doido, todo mundo tem um pouquinho. Aí vem falando coisa, na hora que já falando demais, ó, digo, rapaz, seja casa pra Ju já, viu? Já não é casa mais E pra manda Ju. procurar, tô super disponível. de Procure verdade. profissional, porque a situação não é mais para de amigo. Eu posso botar você aqui no carro, de moto, de andando, levo lá você até a psicóloga, onde você vai ter Perfeito. acompanhamento. Se você tem essa verdade? abertura de ouvir e orientar, buscar um profissional, a pessoa se sente mais confiante em se tratar. E é tão, tipo, doença, é tão real a situação que o psicólogo, inclusive, dá alta para o paciente, né? A pessoa tem alta. Você tá bem, já tá, pode ir para casa. Tem toda essa questão do estar bem, tá? O nível, por exemplo, né, de adoecimento mental deu uma equilibrada. Você vem no psicólogo por manutenção, não vai deixar de novo chegar ao pico do adoecimento mental. E aí vai para aquelas atividades alternativas que não é terapia, é terapêutico, que são as atividades físicas, caminhada, uma boa alimentação, conversar com os amigos, rir, assistir uma novela, assistir um desenho, o que te faz sorrir. Tá Aí é bom. uma boa alternativa. É uma boa alternativa. E aí, a outra pergunta que chegou nesse instante para mim aqui foi a seguinte: e se a pessoa resolver de fato abrir o peito dele, e aí o psicólogo vai lá e fala na frente? Existe essa situação? Você me entendeu? Abrir o peito em que sentido? É tipo, eu procurei, para desengonçado, eu procurei profissional, por favor, eu procurei profissional. Existe essa possibilidade, na verdade a pergunta é essa, existe a possibilidade de eu procurar um profissional e de repente o profissional fala de mim para terceiros, fala do meu problema para terceiros, Entendi. entendeu? Entendi. Aí, isso é pouco provável que aconteça, vai depender da conduta desse profissional. Mas o profissional de psicologia, ele tem um código de ética, né? E uma das coisas ali que está na primeira frase do código de ética, essa questão que envolve o sigilo profissional. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Está lá no juramento. Está lá, no juramento. Então, que a gente chama o nosso código de ética profissional. Sigilo profissional garantido às conversas com o paciente. A gente só pode passar para terceiros com, por exemplo, você me autoriza a passar a situação para outra pessoa. Por exemplo, outro profissional. Outro profissional ou outro familiar seu. Por exemplo, se for um quadro que você está com pensamentos suicidas. Então, a gente, enquanto profissional, precisa de outro em casa para dar esse auxílio mais de perto. Sim. Então, aí, junto com o paciente e com o familiar escolhido pelo paciente, a gente faz essas orientações mais diretas. Você tem quanto tempo trabalhando na sua área profissional? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Pode, por exemplo, citar pra gente, teve algum caso onde você foi pra casa totalmente preocupada? São todos? Você consegue diferenciar trabalho e casa? Como é que fica? Porque, poxa, imagino que todos os dias é um monte de problema em cima da psicóloga. E aí? Tem uma frase que fala assim: como é que um cego vai direcionar o outro em algum caminho? Sim. Um outro cego. Né? Então, assim, primeiro é pensar no alto eu. Eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem comigo, sabendo que todo mundo tem problema, que eu também tenho meus momentos de desequilíbrio emocional, todo psicólogo tem, a gente também. Sim. Mas entender que eu preciso estar bem, mesmo passando por alguns problemas, por questões pessoais, familiares, para que eu possa atender meu paciente, mas entender o que é do meu paciente e o que é meu. Tá. Mas é claro que no final do dia, dependendo da quantidade de atendimento, a gente está cansada, a gente está exausto, a gente está questionando a vida, mas também a gente está aprendendo, reclamar mais. Mas é isso, menos. leva pra casa ou fica no escritório? Ai, não tem como a gente chegar em casa e passar, olha, problemas, fica aqui que eu vou entrar. Não tem como, né? A gente leva, a gente acaba levando. Já chegou a perder o sono assim? Pensando? Algumas vezes. Mas aí a gente levanta e já escreve o que pensou, para poder colocar para fora e voltar a dormir. Só para dizer a vocês o quanto psicólogo também é humano. E aí, psicólogo procura outro psicólogo. Com certeza. É praxe também, código de prática, ética, né? ter o seu profissional, né, o terapeuta também, ou psicólogo. Você tem? Com certeza. Não Você dá para tem- ficar sem. Psicólogo, terapeuta? como é que é? Hoje, atualmente, eu estou com psicanalista. Porque eu também estou fazendo curso de psicanálise para agregar saberes aí, né? Sim. E me aprofundar mais um pouquinho no inconsciente. Agora e aí eu vai estou ficar resolvendo o negócio. fazendo análise, né? Que é uma questão também do curso. Antes de formar, você tem que fazer algumas análises com o psicanalista. Muito bem, nós estamos chegando no final
do nosso bate-papo, eu creio que eu consegui tirar algumas dúvidas que eu tinha num papo aqui com Potência. E foi assim, eu creio que foi de grande importância para quem está nos assistindo. Eu quero pedir a vocês que compartilhem este conteúdo, porque é um conteúdo de valor, né? Nós estamos tratando de vida, de emoções. As pautas tratadas aqui, eu não trabalho com pauta, na questão do Papo com Potência, e outras eu trabalho. Aqui eu não trabalho porque eu quero ouvir na dúvida para eu perguntar. Tá? É por isso que eu não mandei uma pauta para ti, eu não fui a fundo na minha pauta. Poxa, o que é que eu vou perguntar? Digo, não, se é um papo, eu não vou criar pauta. Né? É um papo. Então, eu vou para lá tirar minhas dúvidas, o que for aparecendo na cabeça, eu vou perguntando. Porque a minha dúvida é a dúvida do leitor, acredito. Porque eu estou totalmente leigo na situação. É por isso que eu fiz pergunta para ti, e de repente fiz a pergunta de novo, é porque eu não entendi. Mas ficou claro para mim, eu tenho certeza que ficou claro para vocês. Portanto, compartilhe, porque é conteúdo de valor, não é, Ju? Com certeza. E assim, a gente fala Janeiro Branco, que é o mês de mobilização e conscientização, né, relacionada à questão de saúde mental. Isso. E por que janeiro? Porque janeiro é o mês de novos ciclos, né? O janeiro de um ano novo. Sim. Representa novos ciclos, nova possibilidade, mais fé, motivação. Novos projetos. Né? Novos projetos. Fizeram várias simpatias, prometemos várias coisas, mas... Já pulou as 7 ondas já? As 7 ondas, comeu a semente de lentilha, não é? Já foi de branco, foi de amarelo para poder ficar rico no rosa. Ano. Mas assim, nessa você foi listinha... de Kiko, licença aqui, ô psicóloga. Você foi de Kiko, meu câmera, Clebson Santos, para a virada de ano? Qual cor você foi? Eu fui de cinza. Foi de cinza? De branco. E Cleuva foi de Kiko? Eu soube que ela foi de amarelo, na expectativa de ficar rica, amor. Pode ser luz também, energia positiva. Energia né? Positiva. Eu estou falando Clebson porque ele que é nosso responsável aqui pela nossa câmera. Clebson, que eu falei, a esposa de Clebson, está hoje aqui nos acompanhando também, tá? Ela que está no celular aí, no Batidores. E Didi hoje veio como um mero, o que, Top? Eu posso falar? Telespectador, exatamente. Telespectador muito chique. Ave Maria, fiquei nervosa quando o Didi entrou aqui. Ficou. A pauta, ele chegou aqui do nada. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Eu agora fiquei confuso em qual câmera falar, é dessa daqui. Muito obrigado a todos, a vocês que nos acompanhou até agora. Gratidão mesmo. E é isso, próxima sexta-feira vamos trazer outro bate-papo aqui com você. Eu não sei a qual ainda, aliás, eu já sei, claro, mas eu não vou te falar, porque é surpresa. Ju? Obrigada. Obrigadão, viu? Onde é que a gente procura? Eu estou no Instagram, psique.juliane, lá eu estou postando dicas de autocuidado Coloca aí, diariamente, produção, o né? Instagram dela. Porque assim, a partir do momento que a gente se cuida, que a gente se observa, que a gente começa a criar novas expectativas, que a gente começa a entender quais são nossos limites para não deixar o outro ferir, para não deixar o outro nos machucar, a gente começa a ter esse equilíbrio emocional tão sonhado e desejado e dizer que saúde mental é para todos. Então assim, cuide da sua, não espere chegar no macro. Então, no menor sintoma de ansiedade, de um quadro depressivo, de uma tristeza, né, sem um momento, sem um movimento aparente, procure ajuda profissional, certo? Procure quem entende do assunto. Roda, já fui, na próxima vez se encontra aí.